Obrigado, André. Deus abençoe o nosso ajuntamento. Deus seja louvado em nosso meio e engrandecido em todas as atividades deste culto. Quero convidá-los para nos apresentarmos ao Senhor em oração, pedindo que Ele nos abençoe. Temos um culto a apresentar ao nosso Deus e nós o faremos por intermédio de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir. Obrigado pela alegria que nos é participar deste culto ao Senhor. Nós nos apresentamos por meio de Jesus e suplicamos que o Senhor aceite o que nós iremos te apresentar. Tudo que nós faremos, desde as nossas orações, os contatos uns com os outros, os hinos que apresentaremos, a palavra que ouviremos, tudo que nós faremos aqui, o faremos por meio de Jesus, a quem pertence a glória e a quem também nós pertencemos. Abençoe, Senhor, este ajuntamento e aqueles irmãos que participam do mesmo culto, com a mesma reverência, através da internet, que o Senhor os visite. Obrigado porque o Teu Espírito trouxe este povo e o ajuntou aqui com o propósito de Te cultuar. Muito obrigado, querido Deus, muito obrigado. Abençoe-nos, portanto, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Dona Odila, que prazer. Rogério, Simone, muito obrigado. Deus os abençoe. Meus irmãos, à guisa de avisos, além dos que foram passados no boletim audiovisual, seja bem-vindo. Nós temos a informar que esta semana nós teremos o início dos retiros. A igreja está programando 2 retiros. Temos um com adolescentes num local e outro com jovens em outro local. Nós precisamos colocá-los diante do Senhor e pedir a bênção de Deus sobre eles. O conselho se reuniu e abençoou, dando apoio a eles. Então a igreja se fará representar nestes 2 locais. E nós vamos orar por eles. Desculpem. Há algumas formas de nós participarmos deste retiro. Uma delas é com oração e temos feito isso. A outra forma é com a nossa participação, nosso envolvimento, cooperando com a manutenção física também daquele retiro. Por conta dos retiros dos teens, dos adolescentes, o Francisco e a sua esposa Márcia, eu queria que eles ficassem em pé, eles estão recebendo doações e ofertas para a manutenção deste trabalho. E para os jovens, você pode trazer e deixar aqui na secretaria, colocando lá para os jovens, ou então deixar lá para os adolescentes, serão destinados para eles. Pode fazer isso durante a semana. Obrigado, Francisco, obrigado. Muito obrigado. Tenho a informar aos irmãos que tivemos uma semana muito abençoada por conta das orações dos irmãos em favor da saúde da Beth. Como é do conhecimento dos irmãos, há algum tempo apareceu no cérebro dela um tumor, medindo 4,5 centímetros por 3 por 3,5. E nas pesquisas para a remoção desse tumor se localizou um aneurisma, que era mais sério e mais letal do que o próprio tumor. Correu-se para a embolização, é a palavra que eles usam, deste aneurisma. Eram 2 aneurismas que ficavam no canal óptico, 5 centímetros dos olhos. E ela corria risco de, em ele estourando, ela já perder a visão e outras sequelas que a gente não tinha noção. Removeu-se isso, então, embolizou-se, solucionou-se isso. O tumor foi diminuindo e chegou a 3,5, a 3, a 2,7, parou em 2,7 por 3. E ficou lá durante um bom tempo. O médico liberou ela para as atividades normais. De repente, o tumor começou a subir, a aumentar o seu volume.
Isso aconteceu em março do ano passado. Mas o aumento foi tão pequeno que o médico desconsiderou. Quando foi final de novembro, ela sentiu umas tonturas, uma após outra, aquilo foi aumentando. Nós fizemos um julgamento que era por conta das pressões natalinas, gente chegando, mas aquilo foi aumentando, a ponto de ela não conseguir mais andar. Ela andava se segurando, correndo o risco de cair em casa, e resignou-se a ficar em casa por um período. E nós fomos ao médico, o médico pediu um exame, uma ressonância, e na ressonância verificou-se que o tumor aumentou muito, e ele chegou agora a 4 centímetros por 3, menos do que o que ele estava quando foi descoberto. E o médico garantiu que as tonturas é responsável por isso, e que ele precisava ser retirado. Então nós fomos para um médico e ouvimos isso, e o nosso coração depende do Senhor, não de médico, e Deus sabe que o meu coração é sincero, diante da palavra aqui aberta. Na sexta-feira nós temos orado e recebido tanto apoio, tanto carinho dos irmãos, tantas ligações, tanto ações que parecem remédio para a nossa alma. E na sexta-feira eu acordei muito cedo e perdi o sono, e resolvi então ir para a sala para ler a palavra. Na sequência da minha devocional, esse texto caiu para mim, eu compartilhei com os oficiais, na quinta-feira, em gratidão e alegria, com a mesa, em gratidão e alegria. Versículo 5 do Salmo 20, diz assim na versão parafraseada do pastor Eugênio: quando a vitória estiver nas nossas mãos, nós vamos celebrar com muita festa e conduzir o desfile com as nossas bandeiras. Que o Eterno atenda a todos os seus desejos. Então está combinado, diz a palavra no versículo 6. A ajuda está a caminho, uma resposta está vindo e tudo vai dar certo. Aquilo foi como se o Senhor tivesse soprado para o meu ouvido na minha realidade. Fiquei imensamente alegre, com desejo de compartilhar isso com a Beth, mas ela dormia. Quando ela acordou, nós precisamos ir para um médico, depois para outro médico. Então, só fui conseguir compartilhar com ela na tarde daquele dia. E aqui dizia que a ajuda está a caminho. Quando eu li o texto para ela, logo em seguida, 30 segundos depois, tocou a campainha. E era um irmão nosso, muito querido, dizendo: fiquem tranquilos, nós estamos assumindo o controle dessa situação. Conversei com 3 diretores do hospital e eles querem conversar com a dona Beth nesta semana. Ou terça ou quarta-feira eles vão chamá-la para ouvir o seu caso, entender o seu quadro e dar um diagnóstico para o seu problema. Aí nós nos lembramos desse texto. Então está combinado. A ajuda está a caminho, uma resposta está vindo e tudo vai dar certo. Nós tomamos posse, eu não sei o que ele chama de tudo vai dar certo, mas que a ajuda está a caminho, aquilo sossegou o nosso coração. Nós queremos agradecer as orações dos irmãos. Eu atribuo esta ação de Deus em resposta às orações de vocês. Eu agradeço a Deus. A Beth não é mais importante do que nenhum membro da igreja. E nós nos referimos a ela como membro da igreja, não como esposa do pastor. E vocês oraram como membro da igreja, e o Senhor ouviu e abençoou. A ajuda está a caminho. E eu agradeço tanto o movimento dos irmãos, no acolhimento, no conselho. Por isso, esse é o quadro dela. E hoje, vendo a dona Odila com o seu filho e a Sonora aqui, que coisa boa. Leve o nosso abraço ao seu pai. Nós temos orado por ele e pelo Aderbalzinho. E Deus é nossa testemunha disso. Não tem um dia que a gente não faça isso. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, portanto. Quero convidá-los que abram as vossas Bíblias, por favor. Salmo de número 116.
Salmo de número 116. Convido-os a colocarem-se em pé, por gentileza. Os que puderem, é lógico. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, ofereceste-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Os irmãos podem sentar-se. Se for possível, passe um pouquinho as páginas da Bíblia para o Salmo 144. Eu quero compartilhar com vocês uma doce bênção. Versículo número 12. Salmo 144, versículo 12. Essa igreja, através da liderança dos adolescentes, tem investido em nossos filhos, nossos netos e nossos sobrinhos, trazendo para ele a realidade de Deus. E o Senhor tem abençoado. E nos últimos anos, todos os anos, essa igreja está investindo em adolescentes e os enviando para serem preparados para o Egito. E no ano passado alguns foram e nós oramos, trouxemos para o conselho orou, abençoou e eles foram debaixo das bênçãos do conselho. Versículo número 12, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, apenas até aqui. O ano passado alguns irmãos foram e o Ministério de Missões e Expansão os convidou para que eles nos dissessem como é que foi por lá, o que aconteceu por lá, na intenção de juntos glorificarmos a Deus pelas vitórias que eles passaram e agradecermos ao Senhor que os enviou e que os sustentou lá. E eu queria convidar a Débora Barandi para nos contar um pouco da história lá. Eu conversei com ela na quinta, e como eu fiquei contente ao ver a sua história lá, como eu fiquei satisfeito, e eu acredito que os pais que enviam filhos terão a mesma satisfação. Palavra sua. Obrigado, Débora. Obrigada, pastor. Então, eu não sei se... Boa noite, igreja. Não sei se todos sabem, mas no segundo semestre de 2021,
Eu fui fazer um curso que chama Fascinação, e que é o mesmo que o João Pedro já foi em 2020, a Marina foi agora em janeiro. E esse curso é lá na F-Hop, na Florianópolis House of Prayer, que é a casa de oração em Florianópolis. E é uma base missionária, uma sala de oração e uma igreja. Então, eu vou contar um pouco de como foi esse tempo. E, para isso, eu vou partir dos pilares do curso, né? Então, o Intensivo Fascinação, ele é desenvolvido em 4 pilares, que é a sala de aula, a vida em comunidade, o evangelismo e a sala de oração. Não está numa ordem de importância, está só numa sequência que eu achei que ia ser mais fácil de explicar. Então, começando pela sala de aula, foi onde eu passei todas as minhas manhãs, praticamente, e a gente tinha diferentes matérias por semana. A gente teve Sermão do Monte, como está aí na foto, Cristologia, Atributos de Deus, enfim, muitas, era uma semana melhor que a outra. E foi um dos pilares que mais me marcou, porque Deus realmente despertou um amor no meu coração pelo estudo das Escrituras. Eu pude conhecer mais de quem Ele é, da palavra, e a cada revelação dele, eu ia ficando mais fascinada por quem Ele é. Então, foi algo que me marcou muito. E, partindo para o segundo, a vida em comunidade. Então, nessa foto está a minha turma. Nós éramos em 47 alunos, 20 meninos e 27 meninas. Isso aí, a gente estava na formatura. E esse pilar ele foi desenvolvido em algumas frentes. Então, eu participei de grupos de discipulado, eu fui acompanhada semanalmente por uma missionária do time, mas também tinha esses pequenos grupos semanalmente. Então, eu pude crescer com algumas meninas. Essa foto embaixo, na direita, é o meu grupo. Então, a gente se reunia toda semana. Foi um tempo muito bom de crescer juntos, de compartilhar do que a gente estava vivendo. E também a gente teve a oportunidade de servir a igreja lá. Então, na foto ali em cima, foi um dia que eu servi no culto das crianças. Eu pude participar algumas vezes, mas também a gente servia no culto com os adultos. Então, essa foto do meio foi um dia que eu e outras pessoas servimos. A gente está de crachá, assim. Então, a gente pôde participar da recepção, auxiliar as pessoas no culto, enfim. O que precisava fazer, a gente fazia. E, por último, e talvez o que eu mais senti, né, o que eu sinto falta, é a convivência diária. Então, eu morei com 26 meninas, a gente fazia faxina junto, a gente cozinhava junto, a gente orava junto, enfim, compartilhou tudo que viveu junto. E foi muito incrível poder conhecer pessoas do Brasil inteiro que tinham o mesmo objetivo que eu, né? Que estava todo mundo com o mesmo foco de conhecer mais Jesus, de amar mais Jesus. E foi realmente um tempo de muito crescimento. E, partindo para o próximo, o evangelismo, que lá eles chamam de atos de justiça, né? No começo do curso, a gente teve alguns treinamentos, então a gente teve aulas, a gente foi preparado, e então a gente começou a ter evangelismos semanais. Então, tinha uma tarde na semana que a gente ia para as ruas, se dividia em trios, e ia falar de Jesus para as pessoas. E foi algo bem desafiador para mim, mas que me fez crescer muito. Eu tive experiências muito incríveis de poder falar de quem Jesus é e ver pessoas realmente sedentas pelo Evangelho. Foi muito legal. E, além do evangelismo, a gente pôde participar de intervenções urbanas. Então, nessa foto da direita, foi um dia que a gente saiu para falar sobre tráfico humano. A gente saiu para conscientizar as pessoas dessa realidade e de como nós podemos ajudar. E cada oportunidade que a gente falava de Jesus, a gente falava do papel da igreja e de como Jesus está disponível para salvar, né? E a gente também saiu para falar sobre suicídio no mês de setembro. Foi uma experiência muito legal, assim. Mas o foco de tudo isso, né, o foco do time de evangelismo com os alunos foi nos ensinar que o evangelismo tem que ser um estilo de vida. Então, voltando para casa, mesmo a gente não tendo um dia separado para isso, o evangelismo tem que estar no nosso dia a dia. A gente tem que estar aproveitando cada oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Então, foi algo que me marcou muito. E outra coisa que foi muito especial é que a gente saía do evangelismo e ia para a sala de oração. Então, eu, particularmente, aprendi
a confiar a obra ao Espírito Santo, né? Confiar as sementes lançadas ao Senhor. Então, eu ia para a sala, a gente ia e a gente entregava nas mãos deles cada pessoa que a gente tinha cruzado na rua. Então, isso foi muito especial. E já falando da sala de oração, que é o último pilar, foi um que me marcou muito também. Eu passei a maior parte das tardes lá, tinha turno todo dia, e foi onde a gente aprendeu a entrar em concordância com o coração de Deus. Eu aprendi que o Senhor me ensinou que a minha vida de oração tem que ir além dos meus pedidos pessoais, né? Que eu preciso estar sensível ao que está no coração dele e interceder muitas vezes pelos que não têm voz para clamar. Então, foram tardes muito especiais. Eu aprendi a importância de orar a palavra, de cantar a palavra, de realmente ter a palavra como fundamento para tudo que a gente faz. E, chegando ao fim do curso, eu posso dizer que foi um marco na minha vida. Foi um tempo onde o Senhor alinhou muitas coisas na minha vida, que confirmou coisas no meu coração, mas também despertou muitas coisas novas. Então, eu voltei para casa, já faz 2 meses e um pouco mais, e comecei algumas coisas novas e retomei algumas coisas. Então, eu comecei a fazer faculdade de enfermagem, há exatamente 2 semanas. É uma área que eu sempre tive interesse, né, a área da saúde, e eu creio, o meu desejo é que seja mais uma ferramenta nas mãos de Deus, que Ele pode usar como Ele quiser. Mas também eu voltei com um desejo muito forte de continuar a servir a igreja local. Então, eu voltei a participar e ajudar com o discipulado das meninas, dos adolescentes, as discipulindas. Ali em cima é uma foto de uma das meninas do meu grupo. E tem sido um tempo muito especial. E também estou ajudando no culto infantil, né, que a gente retomou agora. Então, ali embaixo foi um dia que a gente estava cantando com as crianças. Tem sido muito bom e tem sido muito especial poder compartilhar e colocar em prática coisas que eu aprendi nesse tempo de fascinação. Realmente poder somar com o que Deus está fazendo aqui. Mas eu também aprendi, nesse tempo de fascinação, que sempre existe mais para conhecer do Senhor. Que sempre existe mais para conhecer da Bíblia e de quem Ele é. Então, eu voltei com um desejo muito forte de estudar mais, de continuar a aprender da palavra e de Deus. Então, eu vou começar 2 cursos. Um eu já comecei, que é o de discipulado, e um curso online básico de teologia, da mesma plataforma, que é o Seminário Martin Bucer. E eu estou muito animada, eu creio que mais uma ferramenta que Deus tem me permitido ter e estudar mais, e eu creio que Ele vai usar como Ele quiser, né? E pensando, né, em como foi a fascinação para mim, esses tempos que eu passei em casa, eu posso ver que uma verdade foi gravada com muita força no meu coração, e é que eu entendi que só há uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida é uma vida aos pés de Jesus, é uma vida buscando o reino em primeiro lugar e realmente vivendo pelo que é eterno. Então, a minha oração tem sido a mesma oração de Davi nesse salmo, que é: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa tem sido a minha oração e o meu desejo. Eu entendi como eu quero gastar a minha vida, que é conhecendo o Senhor e fazendo Ele conhecido. E é isso, foi um tempo muito incrível. E, não sei o que eu fiz. Tá, eu não sei o que eu fiz, mas o último slide era só agradecer a igreja. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio, agradecer a todos que foram comigo de alguma forma, que oraram por mim, que ofertaram, que me apoiaram. E eu posso dizer que é muito importante, é muito especial ter o apoio da igreja. É muito gratificante estar lá e saber que tem gente aqui se alegrando com você, orando por você. E foi muito especial na minha formatura, tinha fotos ali, mas muita gente, uma galera daqui foi lá, e foi muito especial ter gente participando disso comigo, né?
E eu fico muito feliz de voltar e ver que tem mais jovens indo, né? A Marina foi para o mesmo que eu fui agora, a Gi e o André Mini que estão indo. É muito especial, é uma bênção e é um privilégio a gente, como igreja, participar disso, né? Do que Deus está fazendo. Então, agradeço o apoio. Obrigado, pastor. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade. E se alguém que tiver alguma dúvida, quiser perguntar, conversar mais, pode me procurar. Eu amo falar desse assunto. É isso. E Beth? Ela me procurou e agradeceu à igreja o fato de enviá-los. E ela falou que a igreja estava lá com ela. Nós queremos agradecer. Davi vai orar ao Senhor. Depois, Davi e Beth vão sentar, ela continua aqui. Davi, por favor, meu irmão. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer, porque o Senhor nos capacitou como pais para ensinar os nossos filhos a querer conhecer mais de Ti, de colocar o Senhor em primeiro lugar na vida deles, Senhor. E o Senhor sabe como o nosso coração é grato de ver a Débora realmente tendo essa verdade na vida dela e que ela tem buscado cada vez mais experiências contigo, ter intimidade com o Senhor e não só guardar para ela, Senhor, mas sim dividir o Teu amor com outras pessoas, se empenhando nisso, buscando se capacitar mais. Então, que o Senhor continue conduzindo os seus passos e que realmente ela possa fazer a diferença na sua faculdade, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo, Senhor. E que muitos possam vir a conhecer a Ti através da vida dela. E que ela possa estar sendo usada aqui na nossa igreja, com culto infantil, com as discipulindas e tantos outros ministérios que ela trabalha, Senhor. E que outros adolescentes e jovens possam realmente ter essa alegria de buscar o Senhor em primeiro lugar para a vida deles, Senhor. Isso que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu acredito que todos os pais estariam satisfeitos e agradecidos a Deus ao ouvir da própria filha um testemunho como esse. Alegra o nosso coração. Eu acredito que, como flechas, a gente aponta e eles vão. E tem duas famílias indo para o PV. E com essas duas famílias vai a igreja toda. Eu queria chamar a Gi, Giovana Faria, com os seus pais. E quero chamar o André Minix com os seus pais também. Eu não sei se tem alguma igreja na denominação que tenha enviado tantos adolescentes para um preparo maior, junto com Deus, para enfrentar o Egito. Eu não sei, eu não tenho notícia. Mas, da Beth, quantos nos últimos anos? Nos últimos anos, essa igreja enviou 9. 9. Nós agradecemos a Deus por isso. Nos sentimos contentes. E nós vamos com o André e vamos com a Giovana, assim como fomos com a Débora. E assim como estamos com a Marina. Nós estamos lá com o João Pedro. Cadê o João Pedro? Está no culto, está no culto. Nós estamos lá com ele. Está fazendo um PV, 4 anos. Já fez um, está no segundo agora. Animado. E nós estamos lá. Essa igreja está enviando. Está indo além das paredes daqui. E nós queremos bendizer o Senhor por esta realidade. Eu quero convidar o presbítero Marcos Alexandre Howard Deman, que ore ao Senhor, pedindo que esse tempo da Giovana lá no PV e do André sejam tempos de crescimento, de edificação, de aproximação do Senhor. E nós estaremos junto com vocês. Oremos.
Senhor nosso Deus, nós como igreja estamos juntos aqui, felizes, Senhor Deus, pelo relato da Débora, pelas notícias do André, da Giovana. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado isso. Senhor, queremos te pedir, o Senhor é santo, nós somos pecadores. O Senhor é Senhor, nós somos servos. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos use na tua obra, como o Senhor quiser. Queremos ser úteis ao teu reino, Senhor Deus. E dá, Pai, agora, que nós possamos colher os frutos para o Senhor. Que através dessas vidas, o teu nome seja proclamado. E que através dessas vidas, almas sejam salvas, Senhor Deus. E o teu reino seja aumentado, Senhor Deus. Queremos te pedir isso. Pedir também que o Senhor nos capacite como igreja para apoiá-los, para orar por eles, para estar junto com eles nessa jornada, Pai. É isso que eu te peço, pedindo também pelo nosso culto. Que o Senhor atue na nossa vida, que o Senhor abra os nossos corações e que o Senhor semeie a palavra e que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, Pai. É isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe grande e graciosamente. Vamos cantar louvores ao Deus Todo-Poderoso? Obrigado. Boa noite. A música que a gente vai cantar agora é Tudo é Pra Tua Glória, que é a música do nosso acampamento, que está chegando agora no Carnaval. Então, a gente queria que vocês conhecessem. Propósito eterno, há uma razão pra existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro
Há um propósito. Há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. O maior tesouro te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido em os corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. E tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Na tua história, Minha vida pra tua glória me envolva. Na tua história, minha vida pra tua glória me envolva. Na tua história, minha vida pra tua glória me envolva. Na tua história, meu Deus, tu és meu prazer. 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 Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Som. Boa noite, igreja. Agora, nosso momento de louvor. Aqueles que puderem, podem se colocar de pé. No Salmo 104, no verso 33, nós lemos: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então, que nós possamos estar cantando
ao nosso Deus durante toda a nossa vida e cantando sobre o amor dele a todas as pessoas durante a nossa vida toda. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. E no Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Pois tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus.
2, quando Paulo fala sobre Jesus, ele fala que Jesus se humilhou, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa música fala quão lindo é o nome de Jesus, poderoso e maravilhoso. É o nome que está sobre todo nome. E que nessa música a gente possa estar exaltando o nome de Jesus. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Para buscar-nos, veio pra
tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Obrigado. Com a chancela da MCE e também da liderança regional e do pastor Eduardo, da Igreja Cristã Evangélica de Brasília, nós estamos recebendo hoje o missionário Samuel, pastor Samuel. Ele é membro da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. E o Senhor o chamou para um projeto de desafio. A MCE entrou em contato em seguida a região, pedindo que nós dessemos a ele a oportunidade de nos falar o que Deus falou ao coração dele. Eu tive a oportunidade de, na quinta-feira pela manhã, ter um rápido contato com ele e fiquei satisfeito e agradecido. Nós queremos ouvir a palavra de Deus em seguida ao testemunho que ele dará do seu chamado. E para isso, eu quero chamar o pastor Barnett, que já o conhece, esteve com ele para que ore pela palavra de Deus e pelo desafio que ele vai passar para nós. Pastor Barnett, por favor. E aproveite para orar pelo pastor Vinícius, que está pregando a palavra em Cabo Frio, e pelo presbítero Roberto, que foi pregar em Atibaia. Por favor, pastor. Oremos. Ó Deus nosso Pai, louvamos teu santo nome, porque tu és bom. As tuas misericórdias duram para sempre. Louvamos ao Deus porque tu estás chamando os nossos jovens para a obra do Senhor. E agora nós temos esse servo do Senhor que está conosco agora, que está recebendo uma chamada para ir para um outro país. E pedimos ao Deus que tu possas abençoar a tua palavra, e que as nossas orações sejam abertas para ouvir a tua voz através dele. Abençoe muito o pastor Vinícius no seu ministério, como também o nosso irmão Roberto, que está compartilhando a palavra também. Pedimos ao Deus que esses servos do Senhor sejam usados na ministração da palavra. Abençoa-nos agora. Queremos ouvir a tua voz nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e pelo Senhor abençoe o povo dele. Só um segundinho. Ele não está indo. Avança aqui e retrocede. Estou tentando avançar aqui, mas não avança. Aí. Mas daí não passa mais. Ok, enquanto o pastor Londerberg termina de incursionar na engenharia visual. Prontinho? Tá desligado. Tá desligado? Eita, e agora desligou de vez, né? Muito bom, não, tranquilo, sem problemas. Muito bem, permita-me apresentar. Eu sou Samuel, meu primeiro nome na verdade é Eber, mas aqui no Brasil me conhece pelo Samuel. Eu tenho duas identidades no Panamá, me conhece pelo Eber e aqui Samuel, de propósito. Brincadeira, não sei porquê, acabei sendo Samuel aqui no Panamá, Eber. Mas sou panamenho, tenho 33 anos, nasci no Panamá, saí muito cedo do meu país,
com 23 anos, depois de ter formado na faculdade, para o Reino Unido, em Birmingham. Estive estudando por lá. E de lá, acabei parando no Brasil, já que não pude estudar teologia por lá, por causa de um acidente em um jogo de futebol, quando eu estreava por um time profissional, para ganhar dinheiro para estudar teologia. E aí quebraram o platô da minha tíbia, e essa cirurgia, logo depois me introduziam os brasileiros, que gentilmente me convidaram para vir estudar aqui no Brasil teologia, e então seguir meu caminho. Estou casado há quase 7 anos, com Natália, já vou apresentar minha família, e nós temos o desafio de encarar um projeto, mas eu gostaria mais de chamar a intenção deliberada e intencional de proclamar o Evangelho, onde não há uma igreja suficientemente forte para se reproduzir e trabalhar com povos não alcançados, se assim o Senhor nos chamar. Muito bem, a figura que vocês observam aí, obviamente que o mais importante dessa foto são os pés desse jovem que está aí. Brincadeira, essa foto aí é no norte de Oxford, e é a foto emblemática onde em 1555, 16 de outubro, 2 senhores, Hugh Latimer e o mestre Nicholas Ridley, foram martirizados, queimados em uma pilha por Maria a Sanguinária. Quando estavam juntos, antes de ir para esse lugar, eles oraram e entregaram sua vida ao Senhor, sabendo que certamente iriam morrer, mas ficou gravado na história por escritores que deixaram isso para nós como legado, as últimas palavras deles dois. Primeiro, Ridley anima Latimer falando o seguinte: tenha bom coração, irmão, porque o Senhor acalmará a fúria da chama ou nos fortalecerá para enfrentá-la. Quando começou a pilha de gravetos a queimar, foi a vez de Latimer animar o Ridley falando o seguinte: tenha ânimo e tenhamos coragem, porque hoje acendemos uma vela na Inglaterra pela graça de Deus e espero que nunca se apague. Aí está. Quando você for em Oxford, antes de visitar o castelo de Harry Potter, tem menos importância, certamente, passe e veja esse lugar. O mais interessante, irmãos, é que eu tive que passar um dia onde era menos movimentado, porque normalmente tem feirinhas aos finais de semana. E algo que me chamou a atenção foi que todo mundo passava por aí e ninguém parava. Impressionante, ninguém parava. Mas eu fui, antes de sair daquela cidade, fui lá e tirei uma foto para me lembrar do que esses jovens falaram, dando testemunho das verdades sagradas que eles afirmaram e sustentaram contra os erros da igreja de Roma, e regozijando-se que a eles foi dado não apenas acreditar em Cristo, mas também sofrer por Ele. E aí eu levei isso comigo. Muito bem, tudo indica que esse sacrifício e tudo que eles fizeram para a glória do Senhor como um dos grandes reformadores do Reino Unido tivesse dado frutos, e deu fruto, mas algo aconteceu. Isso aí é um antigo templo de uma igreja evangélica. Nos deparamos com essa igreja quando fomos visitar os projetos nos quais iríamos trabalhar e seguimos a direção que demos ao Uber, e o Uber nos deixou justo nessa igreja às 7 da manhã, 7h30, chovendo, escuro, como vem a figura, parece Halloween, alguma coisa assim, tenebroso. E aí entramos, porque o Uber nos deixou justamente no templo. E quando entramos eu vi uma coisa estranha que não batia com o normal. Tinha muitos sapatos na entrada. Peraí, cristão não tira o sapato, né? A não ser que Moisés chegou e é pastor dessa igreja e mandou todo mundo tirar o sapato. Mas cristãos não tiram o sapato. Aí percebi que logo era uma mesquita. E certamente é uma mesquita. Não dá para ver no fundo, mas tem um cartaz aí avisando que é uma mesquita. Eu tentei colocar uma cara de triste, mas eu de fato estava muito triste por ter visto essa cena que a gente ouvia, mas que de fato a gente pode ver com os nossos próprios olhos. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a igreja na Inglaterra parou de declarar que o Senhor é o bem mais precioso que eles tinham e abandonaram a fonte do conhecimento desse Deus precioso que é a Escritura. Secularizada,
Hoje a Inglaterra vive um momento que é chamado de pós-cristianismo, ou de iluminismo prático, como eu chamo a esse momento. E nós temos o grande desafio de fazer o que eu denominei o movimento inverso. Assim nós chamamos a nossa intenção, eu não gosto de usar a palavra projeto, mas se quiser usar essa palavra, ouvir projeto, mas gosto de usar a palavra intenção intencional de proclamar o Evangelho no Reino Unido. E o interessante, irmãos, é que nós estamos indo com a MCE, que é a nossa missão, mas também estamos indo com a missão do reverendo Butler, que há 120 anos atrás, chamada UESA, veio plantar a ICEB. E nós queremos devolver aquilo que eles deram para nós no passado. E Deus me deu esse privilégio de fazer parte disso, sem eu merecer. Porque, irmãos, você está sentado aí porque houve pessoas que deixaram o conforto da casa deles para vir a cavalo e plantar igrejas. E pela graça, nós temos ainda pessoas idosas que são testemunho disso. E eu sou grato a Deus por me fazer de maneira imerecida parte desse projeto, movimento inverso. Me perdoe, eu às vezes tenho esse síndrome de águas nos olhos. Essa é a minha família. Nós temos 2 filhos, minha esposa em primeiro lugar, Natália, e meu filho mais velho, Arlan, vai fazer 4 anos daqui a uma semana mais ou menos, e o menorzinho chama Timos. Essa foto foi no aniversário do Timos de 1 ano, deve ter uns 4 meses, 3 meses essa foto. E nós estamos aí com esse projeto. Eu disponibilizarei o projeto em grosso para o pastor e para os irmãos que quiserem saber mais sobre o projeto. Mas antes, eu gostaria muito de deixar as justificativas. Você esteja se perguntando por que eu deveria apoiar um projeto desse. Bom, eu tenho 3 questões que justificam essa força missionária. Em primeiro lugar, você não está obrigado nem dirigido pela Escritura a apoiar projetos. A igreja não foi chamada a apoiar projetos. A igreja foi chamada para apoiar obreiros que expandem o reino de Deus. Explico por quê. Projetos, irmãos, é letras que ficam em papéis frios. Obreiros são pessoas vivas que levam um evangelho vivo. E quando um projeto organizado, esquematizado, que não tem nada de errado de escrever um projeto, eu escrevi algo não dá certo desse projeto, a igreja muda, deixa de apoiar um obreiro porque o projeto não deu certo. Dou um exemplo básico. Imagine que um missionário, um pastor, saiu dessa região porque ele tinha sido chamado para trabalhar na Ucrânia e ele ama o povo ucraniano, ama de paixão o povo ucraniano. E ele chegou lá há 3 meses atrás. Resultou que está se acomodando agora, está se acostumando. Resulta que amanhã pode cair muitas bombas perto dele. Ele tem que sair de lá por motivos óbvios. A igreja deixa de apoiar o projeto, deixa de apoiar o obreiro continuará fazendo discípulos e expandindo o reino de Deus em outros lugares. Então, a primeira justificativa, irmão, se alguém aqui como indivíduo ou a igreja apoiar um projeto, não apoie um projeto, apoie obreiros que se dedicam a expandir o reino em outros lugares. A segunda justificativa é o crescente número de migrantes que o Reino Unido e a Europa têm sofrido e ganhado. Sofrido por quê? Porque a cultura islâmica, principalmente, que seria um dos povos principais com os quais a gente trabalharia, tem de fato deixado marcas fortes. Um exemplo disso. Quando a comida e a língua penetram a cultura, quer dizer que algo está acontecendo nesse lugar. Então, imagine que aqui chegasse o que para mim é a melhor comida do mundo, que é patacão e peixe frito. Patacão é uma banana da terra cortada em cubos, joga ela no azeite, no óleo, não sei, confundi a palavra, você tira, amassa e joga de novo e viu uma batata frita de banana da terra verde. Fenomenal. Não há iguaria melhor que isso, a não ser o feijão tropeiro. Tinha que falar isso, não é importante. Imagine que isso chegue aqui, algo aconteceu, a invasão dos panamenhos está começando em São José dos Campos. Bom, na Inglaterra, nos hospitais, e eu estive aí no hospital fazendo uma cirurgia, o menu é em inglês e adivinha outra língua? Árabe.
A comida nos lugares, nos pontos, está cheio de halal, que é uma comida árabe toda orientada ao culto a Allah. Entenda-se que o culto a Allah não é simplesmente uma vida separada da religião. Eles não separam a vida como muitos cristãos fazem, de separar o dia do Senhor, o cristianismo e o meu trabalho. Não, a vida deles é toda, política, toda uma vida junta, comida e tudo. Então a Inglaterra tem sofrido isso e, no sentido positivo, em lugares onde nós não poderíamos entrar, nós podemos entrar agora. Em estados islâmicos, teocráticos, onde não poderíamos pregar o evangelho, nós podemos fazer isso. E Oxford é uma das cidades que possui uma das maiores populações de minorias, de povos vindo fora do país. A segunda justificativa que nós temos é o que eu chamo de iluminismo prático. O iluminismo prático é simplesmente o resultado do século das luzes, que foi o iluminismo, onde se pregava por muitos filósofos, que não são citados literalmente hoje, mas deixaram a marca na vida diária, do seguinte: o cristianismo é uma pedra de tropeço, um bloqueio para o crescimento pessoal, familiar e social do ser humano. O que deixa como resultado que o cristianismo é então algo para um morador de rua, para um doente mental ou alguém que está sem esperança na vida. Peter Pan, ou qualquer como Alicia no Mundo das Maravilhas, é a mesma coisa que o Senhor Jesus. Assim está a Europa em muitos contextos, e a Inglaterra não é uma exceção. Nós temos essas justificativas e, esperando no Senhor, cremos que Ele pode levantar o sustento para a gente poder chegar naquele lugar. Pretendemos sair em agosto e temos o desafio de levantar o sustento para poder chegar lá. Mas, irmãos, quero deixar bem claro de que eu não tenho romanticismo em relação a lugares. Deus nunca chamou ninguém para regiões. Ele orienta pessoas para regiões. Se não, veja o caso de Paulo, que foi literalmente desviado ou mudou o caminho do Senhor no lugar onde ele iria por razões soberanas dele. Deus chama para uma vocação, fazer discípulo de todas as nações. E se Ele quiser que a gente chegue lá, a gente chegará lá. O desafio é grande por causa de uma moeda que é forte. Eu acho que vocês não são tão otimistas para pensar que o real vai se tornar a moeda mais poderosa do mundo. Quem fala um amém? Tem pouca fé, né? Ninguém falou um amém. Não tem pouca fé não. São certos. Realmente, passamos por momentos difíceis. Não quer dizer que o Senhor deixará seus filhos, mas esse é um desafio que nós tomamos em conta. Mas o que é um real? O que é a libra esterlina? O que é o euro? O yen para o dono? Todos os recursos do universo. Nada. Então fica aí o desafio. Eu não quero que você dê mais importância aos obreiros e à intenção de proclamar o Evangelho do que a palavra que pretendo expor para os irmãos e para a minha vida. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 16. No Salmo 16. Salmo 16. A gente vai ver os primeiros 5 versículos e meditar um pouquinho nesse texto. Pastor, pode desligar aí, por favor? Sim. Salmo 16, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a Escritura: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quantos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Vamos ler o versículo 2 comigo? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente.
qual a declaração da sua vida? Eu tenho aqui congregado muitas gerações, desde talvez 80 anos, talvez mais, não sei, até, sei lá, 7 anos, 5 anos que já tem consciência de falar algo que tenha declarado. Qual seriam as suas declarações mais importantes, ou qual seria a sua declaração mais importante? Bom, eu quero compartilhar com você a declaração de uma jovem que é muito famosa, extremamente famosa, e que declarou algo muito bonito. Veja a poesia nessa declaração dessa jovem. Preste muita atenção. É muito romântico, então, se você sofre de diabetes, tente fechar um pouquinho, porque é muito doce. Fala assim: para que estejamos sozinhos, meu amor, e o universo se reduza a um abraço, e onde as dúvidas e os medos se dissipem no passado. Meu amor é para sempre. Você é a minha razão, minha paz. Você é a minha fé, minha luz, minha única verdade. O amor é dar sem nada esperar. Você é como eu sonhei com você. E repito essa frase que me chama muito a atenção. Para que estejamos sozinhos, meu amor, e o universo se reduza a um abraço. Já pensou reduzir o universo em um abraço? Já foi falado para uma esposa aqui uma frase dessa? Bom, se não falaram, cobre do seu marido. Você nunca falou algo tão astronômico como isso? Estrelas e galáxias sendo juntadas em um abraço. Já pensou a energia desse abraço? A duração desse abraço? A força, a intensidade, a fúria desse abraço? Nem posso imaginar. Bom, ela falou isso. Tudo indica aqui que essa mulher deve ter completado uma carreira de fidelidade, de compromisso com aquele esposo. Essa jovem vai fazer 52 anos esse ano. Sabem quem é? Jennifer Lopez. Conhecem Jennifer Lopez? O Jennifer Lopez é de Puerto Rico, mas viveu toda a sua vida nos Estados Unidos. E Jennifer Lopez está indo para o 7º casamento. O universo parece que não entrou no abraço, ficou de fora, né? 7 pessoas. Agora, voltando com o terceiro que tinha deixado em torno de 15 anos atrás, que é Ben Affleck, um ator de muitos filmes que talvez vocês já assistiram. Como fica uma declaração dessa, quando as palavras são maiores que os próprios atos? Irmãos, todos nós temos um momento Pedro. Eu chamo assim um momento Pedro. Você já teve um momento Pedro na sua vida? Você já teve um momento Pedro? Dá para ver nos seus olhos, aquela risada. Aquele momento Pedro é quando a gente está prestes a seguir o Senhor e de fato fala aquela frase que poderia deixar a todos atônitos. Nossa, que crente! Lembra daquela frase lá em João 14? Quando o Senhor fala para os discípulos: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas você vai me seguir mais tarde. E o único que fala aquela frase foi Pedroca. Pedroca fala: Senhor, para onde vais? Para onde eu vou não pode me seguir, mas tu vai me seguir mais tarde. Senhor, eu te seguirei onde fores, para a prisão ou até a morte, se for necessário. E aí o Senhor Jesus fala para o grande Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Momento Pedro. Você já teve um momento Pedro na sua vida? Eu já tive. Como a gente consegue passar de um momento Pedro, daquela frase icônica e emblemática, para uma vida que reflita a harmonia e a coerência naquilo que nós falamos, naquilo que nós vivemos? Bom, Davi nos traz aqui princípios que deveriam ser memorizados e encarados com toda a nossa força, alma e coração, ao momento de fazer uma declaração dessa. Primeiro que eu quero compartilhar com os irmãos é que esse salmo começa com uma oração. E tudo indica que esse salmo vai ser iniciado como um salmo de lamentação. Porque fala: guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. E a maioria dos salmos seguem esse sistema. Porque eles me perseguem e querem a minha alma. Porque os ímpios me atacam. Livra-me, Senhor, da mão dos ímpios. Mas o salmo toma outra direção. Ele pede ao Senhor, como toda ovelha, e ele sabia muito bem o que era uma ovelha,
que o Senhor fosse para ele o refúgio, o lugar seguro onde ele poderia estar bem e pleno. E o Senhor seria. E o cenário muda porque ele no versículo 2 declara a partir daí confiança no Senhor. Ele ora, ele não entra em detalhes porque pediria o Senhor que o guardasse. Ele quer gastar mais tempo falando que confia no Senhor. E aqui começa o miolo do nosso texto. A primeira questão que eu queria marcar para os irmãos é esse versículo 2. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti, ou somente a ti possui, não outro bem. A oração de Davi, ou a declaração de Davi marcante, ela se caracteriza por uma questão fundamental. Veja comigo ali no texto, abra sua Bíblia e veja comigo no texto. Primeira frase, digo ao Senhor. Essa introdução antes do primeiro Senhor, em hebraico, traz uma intensidade inconfundível de alguém que está prestes a falar algo muito verdadeiro, algo muito sincero. É comparado com a frase ou as palavras, as últimas palavras de uma pessoa antes de morrer. Você já esteve com alguma pessoa nos últimos momentos da sua vida? Você já esteve no leito de uma cama com uma pessoa antes de morrer? Bom, se você não teve, peça ao Senhor que lhe dê essa oportunidade. Não diga misericórdia. Não, peça ao Senhor para que você ganhe sabedoria. Eu quase que estive. Aquela pessoa demorou um pouquinho mais e não me deu chance de eu poder vê-lo partir. Por que eu falo isso? Não falo isso como algo divertido. Mas, irmãos, quando uma pessoa está prestes a morrer, ele não fala do diploma que está pendurado na parede, do mestrado que ele conseguiu, dos reconhecimentos que essa pessoa teve no seu trabalho, dos elogios que recebeu, por bonito que ele seja. Não. Ele fala as coisas mais sinceras que ele tinha para falar. Ele vai fazer isso antes de morrer. A mesma intensidade, essa frase aqui, digo ao Senhor. Davi está prestes para falar algo muito importante que deve ser ouvido com muita atenção. E a primeira palavra que ele usa é Senhor. Nós encontramos duas vezes essa palavra ali. O primeiro Senhor está em maiúscula. Aí deve estar na sua Bíblia. Essa palavra é traduzida Senhor, mas quer dizer eu sou o que eu sou. É o nome pessoal com o qual Deus revelou a Moisés. E Davi se refere ao Senhor como o Deus pessoal que existe por si mesmo, independente de qualquer coisa que ele poderia ser ou fazer. Ele não começa falando aquilo que ele era. Ele começa falando, diga ao Senhor, vou falar algo muito sério. Senhor, o Deus que se revelou de maneira pessoal e que existe por si mesmo, independente de quem eu sou ou do que eu faço. Assim começa a declaração de Davi. A segunda marca dessa oração é o segundo nome que Davi usa para se referir ao Senhor. Veja o que fala. Tu és o meu Senhor. Davi troca a palavra. Já não usa mais eu sou o que eu sou, Javé. Agora usa Adonai, que quer dizer governante, rei, mestre. Ou seja, Davi literalmente está falando aqui, Senhor, o que existe por si mesmo, independente de qualquer coisa que eu venha a ser ou fazer, tu és aquele que dirige a minha vida, tu és o meu governador, tu és o meu mestre que me ensina e que me encaminha. Essa é a declaração de Davi. Davi não está declarando algo aqui simplesmente que saiu assim do nada, improvisado. Ele conhecia o seu Deus. Então, quando você for fazer uma declaração dessa, faça essa declaração após conhecer o Senhor. Você pode até repetir o que outra pessoa vai repetir, mas isso não vale de nada. Repetir algo que outro repete não vale de nada. Se você for falar algo, fale conhecendo o Senhor como Davi conhecia. Muito bem, essa frase parece ser muito bonita e de fato é muito bonita. Se o salmo acabasse por aí, a gente poderia duvidar de Davi, mas peraí, como assim? Muito bom, né? Amar que o Senhor seja o bem mais precioso, não tem mais nada, não há competição, o Senhor é e ponto, acabou. Não tem esposa, não tem filho, não tem trabalho, não tem reinado, não tem nada mais importante do que o Senhor. Muito bem, mas me prova isso. Como isso é uma verdade na tua vida, Davi? E Davi então parte para o que eu considero a prova ou as provas de uma declaração dessa magnitude. A primeira prova ou a primeira declaração, a prova dessa declaração é que Davi
sustentava essa declaração porque ele tinha prazer na família de Deus. Davi tinha prazer na família de Deus. Veja o que fala o versículo 3. Quantos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho um pouquinho de prazer, quando eles aceitam o que eu falo, quando eles me comprazem, quando eles me agradam. Não, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmãos, aqui essa frase denota admiração. Davi admirava os seus irmãos. Irmãos, a pandemia trouxe à tona a admiração que muitos irmãos falavam que tinham por outros irmãos. E eu coloco de forma muito prática. Eu fico muito feliz que o templo com os bancos estão com uma capacidade bastante boa. Tem bastante pessoas aqui. Mas não sei se tem irmãos que ainda não estão aqui. Ou se você começou a vir de novo recentemente, passou um tempão sendo dirigido por um micro-organismo que parece que controla a vida ainda de muitas pessoas. Você admira o seu irmão e tem o prazer de se encontrar na congregação, onde a graça particular é derramada para que você conheça o Senhor mais e você possa crescer junto com o seu irmão. Você tem essa expectativa de ver o seu irmão na semana? O que Davi está falando aqui não é que a gente deve se isolar numa caverna com todos os crentes. Deus não chama a fazer isso. O que Davi de fato enfatiza aí é que a minha admiração tem que estar no meu irmão, independente de quem ele é. Vemos dias difíceis, irmãos, onde nós preferimos pessoas que pensem iguais a nós, no corpo de Cristo. Bom, se você se alinhar a minhas pautas políticas, então você pode conversar comigo de política. Bom, se você se alinhar ao meu time, então está tudo certo. Existe uma tendência do ser humano se segregar por coisas, enquanto o Senhor nunca planejou isso para o seu povo. Irmão, é muito fácil admirar pessoas quando eles concordam com aquilo que nós falamos. É muito fácil. Mas, de fato, há virtude quando eu admiro uma pessoa, apesar que essa pessoa pense diferente a mim. E eu tenho prazer de estar com ela. E não quero que vocês me mal interpretem. Eu falo quando a gente não coloca pontos cruciais sobre a fé. Isto é, Paulo falava bem claro que quando alguém vem com um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nem receba ele, né? Isso é muito claro. Mas pessoas que pensam diferente a gente. Talvez tenha um aqui que pense que a salvação se perde. Outro acredita que a salvação não se perde. Ou lá fora um irmão pensa diferente. Conviva com esse irmão. Talvez você ache que o Corinthians é melhor que o Flamengo. O São Paulo, não sei se você é doentio. Conviva com as diferenças. Davi falava aqui que ele tinha prazer nos seus irmãos. E a declaração que você fizer em relação a Deus será muito clara se você ama seu irmão. E a ideia aqui é muito intensa, porque ele fala todo o meu prazer, não fala um pouco do meu prazer. Irmãos, aquilo que nós admiramos, ou aqueles que nós admiramos, fala muito sobre nós. Muito, muito, muito. Jovens aqui, normalmente os jovens sofremos disso, viu? Eu ainda sou jovem. Os mais velhos não sofrem tanto dessa doença de admirar pessoas inúteis. Desculpe ser tão duro assim. Mas quantos jovens admiram a Anitta, a todo esse exército de MCs, e querem ser assim, se mexer assim, e caminhar assim. Pessoas inúteis, pessoas que não produzem virtudes, eles admiram. Tá bom, vou pegar forte também com futebol. Eu quero ser como o Neymar. Coitado. Não queira ser como o Neymar. Olhe para o seu irmão aqui
Tem pessoas muito perto de vocês que vocês podem se espelhar. E que seu prazer esteja neles, sua admiração esteja neles. Admire os santos. Escolha eles. Caminhe com eles. E que neles habite o seu prazer. A sua declaração é clara e fundamental quando você ama o povo de Deus, independente das diferenças que eles tenham em relação a você. A segunda prova que Davi deixa claro aqui, que sustenta a sua declaração, está no versículo 4. O versículo 4 fala o seguinte: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Como a gente vê que a declaração de Davi tinha sustentação? Bom, segundo, a devoção de Davi era inegociável. Davi não negociaria a sua devoção a Deus por nada, nem por ninguém. Ele está muito claro aqui. E ele faz um contraste aqui muito claro entre o povo de Deus e o povo que segue os ídolos. Há um contraste muito claro aqui. Ele ama o povo de Deus, ele se identifica com o povo de Deus, ele admira o povo de Deus, mas ele se refere aos que seguem os ídolos como pessoas fadadas ao sofrimento. E disso não há dúvidas. Só que nesse texto Davi enfatiza muito mais que a devoção dele não seria negociada por nada. A devoção era exclusiva a Deus. Permita-me explicar um pouquinho esse versículo, quando ele fala o seguinte: não oferecerei as suas libações de sangue. Em primeiro lugar, libações de sangue eram muito comuns na época do rei Davi, e faz total referência aos sacrifícios que muitas nações pagãs faziam a deuses, sacrifícios de pessoas. Davi não queria se identificar com essas pessoas e muito menos se envolver em nada do que essas pessoas fariam. E é muito interessante porque ele usa a figura das mãos. Tocar. As mãos, irmãos, no Antigo Testamento e na Bíblia toda tem referência à pureza. Lembra o Salmo que fala lá: quem entrará no teu santo monte? Aqueles de coração e de mãos, ao contrário, de coração puro, de mãos limpas. A mão de uma pessoa denota pureza. E Davi não queria se contaminar com nada que colocasse em risco a devoção dele com Deus. As suas mãos tinham que ser puras e limpas. A segunda figura que ele usa nesse texto é a sua boca. Veja o que fala. E os meus lábios não pronunciarão o nome dele. Do que a boca fala, está cheio o coração. Então a boca também funciona como um instrumento de colocar para fora aquilo que a pessoa está vivendo. Essas duas figuras são muito fortes, irmãos. Talvez você esteja aqui se perguntando: mas eu não me envolvo com sacrifícios para Iemanjá e Xucumlá e todas essas já que existem aí da vida. Estou em espiritismo, nada disso. Irmãos, mas aquilo que você toca, com aquilo que você se envolve e fala a respeito, fala muito sobre a sua devoção. Aquilo que você o toca se dedicando ao Senhor com a maior devoção possível. No seu trabalho, aquilo que você toca, você o faz com toda a dedicação, como se estivesse fazendo para o Senhor, ou você faz o contrário. Você usa suas mãos para idolatrar coisas. Não sei. Davi nos chama a atenção aqui para não termos ídolos e usarmos o nosso corpo para sustentar essa idolatria. Isso que Davi fala aqui. Porque a devoção não pode ser negociada. É radical. Radical. Irmãos, meu país é um país muito novo. Nós temos de soberania 21 anos. Nós fomos uma colônia nos Estados Unidos por muito tempo. Meu pai serviu o exército dos Estados Unidos. E na hora da verdade, lá no ano 89, quando os Estados Unidos entraram e invadiram o Panamá, eles não poderiam vacilar na hora de tirar
o ditador de Panamá para fazer o bem e os Estados Unidos, os melhores. Mas os panameños que estavam aí perto daquelas bombas, sabendo que 23.000 soldados entrando em um país naquela época de 3 milhões de habitantes, que não tinha exército, porque Estados Unidos era o exército. Aquele civil na rua, vendo o perigo chegar, tu acha que ele falaria, deixa eu tomar um suco aqui, tá certo, enquanto eles vão chegando e depois eu saio? Não. Assim que meu pai ouvia o barulho dos aviões passando debaixo da cama na hora, fuja. Não perca tempo, seja radical na sua estratégia para você conservar a sua vida. Bom, a ideia é um pouco similar. Davi não quer brincadeira com o pecado. Ele não quer que nada tire o foco dele, porque a declaração dele é muito maior do que qualquer coisa que existe na terra. A devoção dele não estaria em jogo por nada. Está inclinado ao Senhor e buscaria ser fiel a Ele. Em último lugar, por que a declaração de Davi é sustentada e certamente tem fundamento? Porque eu poderia ver coerência na declaração de Davi. Versículo 5. Versículo 5 deixa bem claro que o presente de Davi e o futuro de Davi está nas mãos do Senhor. Veja o que fala versículo 5. O Senhor é a porção O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Esse versículo nós podemos dividir eles em duas partes. Davi, na primeira parte, a parte A, onde ele fala o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, faz referência ao presente de Davi. O presente de Davi estava nas mãos do Senhor. Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Bom, herança é algo que normalmente você recebe depois que alguém morre ou morrer. Bom, Davi já falava que a herança já tinha sido recebida por ele. E ele usa uma palavra aqui que é muito importante, que os irmãos e eu prestemos atenção, que é a palavra porção. A palavra porção é a mesma palavra usada quando, após a conquista de Israel na terra prometida, o Senhor dividiu a terra e os animais e as coisas para as pessoas. Todas as tribos tinham recebido a sua porção, porém tinha uma tribo que não recebeu terra, a tribo de Levi. Mas o interessante é que Davi era um levita, né? Genealogicamente falando. Claro que não. Davi era quê? A tribo de Judá. E Davi diz algo muito interessante, parafraseando: Senhor, as terras que eu tenho, os animais que eu tenho, os filhos que eu tenho, isso não é a minha porção. É o Senhor. Eu quero a porção dos levitas, que é o Senhor. Essa é a minha porção. Isso que eu quero e isso que eu tenho agora. O Senhor é a porção da minha herança. Irmãos, não vale de nada ter as bênçãos de Deus se a gente não tem o abençoador e desfruta o abençoador. Muitas vezes nós queremos os presentes de Deus, mas não a sua presença. E isso é de fato uma ofensa para aquele que dá aquilo que nós recebemos. Davi preferiu abrir mão da sua herança porque ele tinha o Senhor como herança. O presente de Davi estava no Senhor. A segunda parte do texto é muito clara também. Tu és o arrimo da minha sorte. Em outra versão, na NVI fala: és tu que garantes o meu futuro. Deixa bem claro Davi aqui que o futuro de Davi também estaria no Senhor. Irmãos, eu moro numa cidade, Brasília, que eu chamo da cidade que mais pressão levanta para as pessoas. Desde muito cedo, uma criança entra numa escola com o objetivo de passar bem na escola,
para ir para um colégio bom, principalmente militar, se for possível, para depois passar num bom vestibular, para fazer uma boa faculdade, para fazer o Deus do concurso. Porque se você fizer concurso, a sua vida estará segura. Não há por que se preocupar ganhando 20 mil reais por mês à custa dos impostos das pessoas. Como as pessoas têm que pagar impostos, então você sempre vai receber seus 20 mil reais. Aí já é vida boa, né? Comprar aquela casa perto da praia, viajar de férias, já tenho a faculdade dos meus filhos paga. E aquele que não tem concurso. Nós temos aqui, como falei, pessoas de diferentes idades. Talvez essa última frase de Davi, o futuro de Davi é o Senhor que sustenta. Talvez uma pessoa de 70, 80 anos não pense muito no seu futuro. É o mais lógico, né, meu caro jovem? É mais possível pensar no futuro de um jovem. Mas eu quero lhe falar algo que é muito certo na cabeça de um idoso de 70, 80 anos. Ele também pensa no seu futuro. Apesar que ele tem sua aposentadoria, isso pode falhar. Apesar que ele já tem uma casa, isso pode desabar. Se não acredita, olha o que aconteceu em Petrópolis. Irmãos, todo ser humano deve descansar na promessa que o Senhor estará com os seus filhos no presente e no futuro. E não em nenhuma previdência, em nenhum imóvel, em nenhuma poupança, em nenhum investimento, mas no Senhor. Então, se você é jovem aqui e está tentando construir um patrimônio para estar seguro, deixe-me lhe falar que você está num estado de miséria, porque isso não vai lhe sustentar. É o Senhor que sustenta. Davi tinha motivos para falar, eu já tenho uma velhice assegurada, mas não. É o Senhor que provê a segurança do futuro da pessoa. De qualquer, da criança, do jovem, do adulto, do idoso. Sempre foi o Senhor, sempre é o Senhor e sempre será o Senhor o sustento do nosso futuro. Quem sustenta a nossa sorte. Deixe-me resumir isso aqui de maneira breve. Você já teve um momento desse tipo de declarações ao Senhor? Você já falou para o Senhor que você não tem outro bem além do Senhor? Que nada entra em competição e em concorrência em relação ao Senhor? Bom, se você falou isso é uma realidade na sua vida, o que você mais deseja? Um filho? Casar? Ter uma segurança por meio de uma previdência? O que você mais deseja? Bom, se sua declaração é que o Senhor é o bem mais precioso que você tem, não faz sentido. Não faz sentido. Se você quer casar e, de fato, ter essa vida boa de casado, menino, bom, o casamento também traz as suas dificuldades e tristezas e você vai observar que aí não está a felicidade e a alegria plena. Se você quer um filho e almeja tanto um filho, você não pode ter filho, quer tanto filho. Bom, se Deus lhe dar um filho, você vai perceber que esse filho também vai lhe trazer desgostos. E esse filho vai crescer um dia e vai passar para outra família que não foi criada por você. Você quer uma previdência? Bom, também pode falhar. Ou você nem viver os dias de jubilado. Se a sua declaração é que o Senhor é o seu bem mais precioso e que você não tem outro bem além do Senhor, bom, isso tem que estar acompanhado dessas três coisas. Ame o povo de Deus. Ame Ele, prefira Ele. Admire Ele. Aprenda a gostar das diferenças para você crescer junto com seu irmão. Porque isso exalta essa declaração, que o Senhor é seu maior bem. Porque Ele tem uma família, Ele quis que você se relacionasse dentro de uma família, Ele é seu irmão. Segundo, não negocie a devoção ao Senhor por nada. Seja radical. Assim que você cheirar o mal, fuja. De maneira prática, casados, filhos, assim que você observar que as coisas vão tomando um tom mais alto, pare e diga, me dá um segundo, deixe eu orar. Preciso ser manso. Isto é, ter um
um correto entendimento sobre mim mesmo, quem eu sou, e agir com a dose correta de força, sem te ofender, sem te agredir. Amém ao Senhor através da sua adoração exclusiva a Ele. Fuja de qualquer coisa que coloque em risco a sua devoção. E por último, que seu presente e seu futuro esteja no Senhor e nada mais. Que seu trabalho simplesmente seja o meio pelo qual você vê a bondade de Deus, a generosidade de Deus alcançando os seus dias cada vez que você viver. Se você tem uma poupança, um investimento para o futuro, que bênção, parabéns. Me convide quando for velhinho para sua casa. Mas que não seja isso o que sustente a sua velhice, mas que seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso maior bem e além de Ti nós não temos outro bem. Eu entendo que se tem pessoas aqui sentadas é porque em um momento das suas vidas declararam isso através da sua confissão dos seus pecados e da fé que exerceram no sacrifício do Senhor Jesus e na sua ressurreição, deixando bem claro que é o Senhor o maior tesouro para eles. Que essa declaração não seja, Senhor, algo simplesmente que o vento leve por serem palavras, mas que a nossa vida seja um testemunho, uma coerência daquilo que a gente declara e confessa. Abençoa a liderança dessa igreja, que declare todos os dias esse amor superior por Ti. Que essa igreja, desde o mais velho até o mais novo, possa também ser radical em viver essa declaração. Certamente muitos povos ouvirão falar dessa igreja através das vidas que forem enviadas nos trabalhos na cidade, nas escolas, na rua, quando de fato nós tivermos o Senhor como nosso maior bem e tesouro. Essa é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos conferiu este salmo de Davi, afirmando que Ele é o nosso maior bem e o seu povo, nossa maior alegria, e fugir do pecado, nosso maior zelo. Deus nos abençoe grande e graciosamente. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Estamos caminhando para o encerramento de nossa reunião. O culto vai continuar. Que o Senhor possa abençoar esse tempo em que nós vamos aplicar esta palavra e trazer ao Senhor uma declaração que seja firme e que o glorifique e que revele a nossa dependência dEle. Uma declaração baseada na experiência nossa com Ele. Amém? Senhor, aqui está o Teu povo, que foi alimentado pelo Senhor na exposição de Tua palavra, no Salmo 16. Agora eles irão para casa, irão aplicar o que aprenderam. Que o Senhor os direcione, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os proteja, e que o Senhor seja sim a herança de cada um deles, e que estar contigo seja a maior riqueza, e que a comunhão do Teu povo seja sim o maior investimento. Ó Deus querido e bondoso, obrigado, Deus, pela clareza de Tua palavra. Abençoe, sim, a semana do Teu povo. Obrigado, Deus, por isso. Abençoe os nossos irmãos que se encontram enfermos e acamados. Visite-os, sim, ó Deus, com a palavra de consolo e que nós possamos nos envolver nele com o interesse de abençoá-los em oração, em visita, em apoio. Pedimos ao Senhor pelos retiros que seguem no final de semana, que o Senhor esteja ali e os abençoe, conforme orou o Demã. Abençoe sim, ó Deus, o Teu povo ali, guardando-os do que é mal e protegendo-lhes a saúde, edificando-lhes a vida. Abençoe a Giovana e o André, que seguem
para um trabalho mais próximo do Senhor, da intenção de conhecer o Senhor melhor, para falar e divulgar melhor o reino do Senhor. Abençoe, ó Deus querido, eu confio isso ao Senhor com terna gratidão e alegria. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, e guarde toda a obra de tuas mãos. O Senhor proteja o lugar onde você for colocado e te faça crescer onde Ele te pôs. O Senhor abençoe os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Senhor abençoe com provisão a tua despensa e Ele te guarde do que é mal. O Senhor ouça e responda as tuas orações. Atenda ao teu clamor e aceite a tua adoração. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo este povo aqui reunido e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos.